Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 6 de julho de 2015, segunda-feira. O verbete de número 3440. Ele é composto por 6 páginas, 50 logias e 20 máximos. O tema é Improdutividade Egocêntrica, da especialidade Egologia. E aqui vai ser apresentado pelo verbetógrafo estreante, professor Leonardo Neves. O professor Leonardo Neves, ele é brasileiro do Rio de Janeiro, graduado em Relações Internacionais, voluntário da Conscienciologia desde 2009, docente da Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2010. A definologia. A improdutividade egocêntrica é a condição patológica de irrealização, infrutuosidade e inutilidade pessoal típica da consciência ingrata, miserê, orgulhosa, perfeccionista, tímida, vaidosa ou vitimizada, ainda absorta nas pequenezas das questões da cotidianidade, desperdiçando a oportunidade de concretizar benefícios evolutivos interassistenciais. Na pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da improdutividade egocêntrica, os egopensenes, a egopensenidade, os lacunopensenes, a lacunopensenidade, os bradipensenes, a bradipensenidade. Na fatologia, destacamos a improdutividade egocêntrica, o auto-engano de só poder fazer assistência após solucionar os problemas pessoais, o perfeccionismo nas acabativas, o atraso na publicação do primeiro livro, o excesso de voluntariado administrativo sem a contraparte intelectual, a teorização sem prática assistencial. Na parafatologia, a paraesnobação da consim projetada frente aos aportes recebidos dos amparadores extrafísicos, o desprezo às achegas das sincronicidades, a procrastinação do início do voluntariado multidimensional na TENEPS, o ato de passar adiante os benefícios adquiridos do autoparapsiquismo. Na divisão argumentologia, nós chamamos atenção aqui para o item terapeuticologia, onde são apresentadas 10 metas passíveis de serem alcançadas pela consim, homem ou mulher, interessada em diminuir o próprio nível de improdutividade. Na remissiologia, nós destacamos assistência inegóica, autoassédio, autoindulgência intelectual, centrifugação do egão e mudança de ego. A frase enfática: a superação da improdutividade egocêntrica constitui mega marco na evolução da consim, demonstrando a priorização das demandas do maxi-mecanismo perante questões pessoais. Na questionologia, você, leitor ou leitora, ainda coloca os interesses pessoais diante das necessidades do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial? Já compreende a importância de abandonar a improdutividade egocêntrica em prol da assistência anagóica? Na bibliografia específica, nós temos aqui uma referência, e na mega-análise deste verbete são apresentados os seguintes tópicos: fuga, recim, assédio, esquiva, autismo, egologia, omissão, irrealização, antiegologia, infertilidade, estagnopensene, autolimitação, procrastinação, autocomodismo, improdutividade, disponibilidade, corruptibilidade, autocriticologia, consciencioterapia e conscienciometrologia. Bom, professor Leonardo, nós temos por hábito sempre solicitar, antes de começar aqui a responder as questões dos teletertulianos e dos tertulianos, solicitar ao verbetógrafo que coloque
as razões, o que levou a escrever sobre esse tema, né? Sobre o tema do verbete. Você poderia colocar para a gente, por favor? Boa tarde, Lócio. Boa tarde a todos. Esse foi um tema que me surgiu quando eu estava estudando para a prova de infecciologia, né, para a prova da docência infecciológica. Então, eu estava lendo o livro sobre inversão existencial, né, publicado pelo Alexandre Nonato e outros autores. E, durante a leitura do livro, me chamou a atenção numa parte que tratava sobre a improdutividade, né, sobre o aspecto do improdutivo. Eu já estava pensando, ventilando em alguns temas para escrever um verbete, e eu me identifiquei muito com isso, porque durante bastante tempo da minha vida eu acabei focando muito nas minhas questões, e eu já poderia ter começado a fazer mais assistência para as pessoas. Então pensei, por que não escrever sobre esse tema? Aí eu fiz a proposta e foi isso que me motivou. Bom, então vamos aqui iniciar com os teletertulianos. Nós temos aqui algumas questões de Curitiba, começando por Curitiba. Alverbertógrafo, professor Leonardo, Fatologia, página 28, terceira linha. De que maneira surge o auto-engano de só poder fazer assistência após solucionar os problemas pessoais? Esse auto-engano, em geral, ele surge justamente por uma supervalorização, né, do peso dos problemas e das dificuldades da vida humana, né? A gente sabe que a vida humana não é fácil, né? Viver não é uma tarefa tranquila. Contudo, para a gente conseguir ter um bom desempenho nisso, ter um bom desempenho na vida em geral, nós precisamos levar mais ou menos a vida de eito e conseguir levar todas as frentes ao mesmo tempo. E uma dessas frentes é a frente da interassistencialidade. E esse auto-engano, ele surge justamente quando a pessoa esquece sobre a interassistencialidade e acaba supervalorizando os problemas, as dificuldades de outras fases, né? Porque problema todo mundo tem, né? Com a crise vivenciada em nosso país, de que maneira o autor percebe a tendência deste auto-engano insidioso? Tenderá a aumentar? Está fazendo referência ao que ele acabou de perguntar. Eu acho que sim, né? Muito da que a gente vê nesse momento que a gente está vivendo politicamente é que em momentos de crise, em geral, há uma polarização, né? O pessoal que é já mais à esquerda vai mais para a esquerda, o pessoal da direita vai mais para a direita, e no final das contas acaba havendo uma transferência, né, da responsabilidade pessoal ou para o partido político ou para o Estado que está a economia, e acaba se culpando, buscando, principalmente aqui no Brasil, né, procurando buscar um culpado principal pela condição atual que a gente está vivendo. E, no final das contas, a grande solução para isso que eu vejo é justamente o movimento contrário, né, de assunção de responsabilidade e de maior produtividade, né, a partir de si mesmo. Na Fatologia, também ainda, página 28, penúltima e última linhas. De qual modo os aportes recebidos dos amparadores intrafísicos podem levar à improdutividade egocêntrica? Como fornecer aporte intrafísico a outra consciência sem incentivar essa improdutividade? Eu acho que fazendo mais ou menos respondendo, você fez duas perguntas, né? Então, a primeira pergunta, eu vejo que os aportes, eles levam à produtividade. A primeira pergunta foi sobre o aporte levando à produtividade? De qual modo os aportes recebidos dos amparadores intrafísicos podem levar à improdutividade egocêntrica? Quer dizer, a pessoa recebeu o aporte, e, em tese, aquilo levaria à improdutividade. Na verdade, assim, todo o aporte, quando você recebe uma condição, né, uma circunstância, e que, para se transformar em um aspecto positivo, a pessoa precisa, de certa forma, se apoderar daquilo e dar uma boa aplicação, né? Um bom exemplo é justamente a Consciex, né, que quando ela ressoma, ela acaba tendo uma possibilidade de conviver com pais que têm uma condição financeira positiva, têm uma intelectualidade positiva, cuidam bem, dão carinho. E, a partir disso, a pessoa acaba ficando um pouco estagnada nisso, aproveitando aquela condição que ela nasceu, aproveitando aquela circunstância, e acaba não produzindo, não olhando para o lado, acaba ficando no que nós chamamos de boavidismo, né? no bem bom.
E sobre a questão sobre oferecer um aporte para uma pessoa sem isso levar a uma improdutividade, eu penso que é levando em consideração os limites daquela pessoa, né? Vendo o resultado daquilo. A partir do momento que você dá um aporte, que você dá uma oportunidade, e aquilo acaba não sendo muito valorizado, aquilo não tem, com o passar do tempo, aquilo não dá frutos positivos, então a pessoa precisa ter a crítica que às vezes ela está sendo leniente com uma dificuldade daquela pessoa. Então, às vezes, acaba sendo melhor tirar o corpo fora. Acho que um exemplo que a gente tem em Conscienciologia é que, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um curso de Conscienciologia, a gente vai dar um curso de Conscienciologia, e tem um aluno que ele pede um desconto, alguma coisa assim, uma forma de pagamento diferenciada, e às vezes o parcelamento, faz parcelamento durante várias parcelas, né? E ele assume aquele pagamento, consegue, vai ao curso e a coisa vai muito bem. E muitas vezes, quando chega uma outra pessoa e paga o curso para um outro aluno, em geral, às vezes o aluno, ele sai, ele não conclui o curso, ele não leva tão a sério quanto aquele outro que se comprometeu e que se esforçou, às vezes tirou o dinheiro do próprio bolso. Então, às vezes, a questão de oferecer o aporte, realmente, é você perceber ao longo do tempo quanto aquela pessoa, de fato, consegue aplicar aquilo na prática. Se me permite também acrescentar, em relação a essa segunda, dentro do que você falou, tem muita questão da pessoa dar o valor, né? E às vezes, quando ela recebe assim de cara, ela não dá o devido valor, porque não houve um esforço, não houve uma dedicação, ou, num caso mais extremo, algum nível de sacrifício, e aquilo fica muito facilitado. Acaba não tendo tão significado. Tem aquela ideia, né, de que a facilidade ela piora muitas vezes. Né? A facilidade pode ser negativa, né? Que a era da fartura pega muito a questão da Invex, está nesse sentido. Tem muita coisa, tem uma fartura enorme sobre diversos aspectos, e isso acaba paradoxalmente levando ao que você está tratando no verbete da improdutividade egocêntrica. Então esse é um aspecto. Agora, em relação a sua primeira resposta desse último questionamento, também tem um viés de acomodação, né? Quando a pessoa recebe um aporte e ela fica improdutiva, há uma tendência dela já de se acomodar, né? Ela não querer muito esforço. Você concorda? É uma pessoa que tende à preguiça, né? Infelizmente, hoje em dia, poucas pessoas, poucas consciências, elas conseguem vir para cá e se apoderar de fato daquilo que tem de certa forma, de mão beijada, de valorizar aquilo de fato. Né? Em geral, a gente acaba precisando muito passar por algumas dificuldades, alguma necessidade. Aquele negócio, a necessidade é a mãe da criação, é a mãe do desenvolvimento e do aprendizado. Então, você compreender sobre a necessidade evolutiva daquilo e entender que o aspecto interassistencial daquele aporte, como aquilo vai ser traduzido na sua programação assistencial com maneira positiva, sem ter que passar por nenhum tipo de sofrimento, ainda é uma conduta exceção hoje em dia. Né? A maioria de nós acaba precisando passar por algum tipo de dificuldade. Perfeito. Ao professor Leonardo, fatologia, agora uma questão de União da Vitória aqui no Paraná. Patologia, página 28, 7ª linha de baixo para cima. Poderia exemplificar sobre a necessidade de brilharecos intelectuais para a motivação produtiva? O brilhareco intelectual, ele é até um verbete da enciclopédia da Conscienciologia, né, defendido pela professora Helena Manfroy, que fala justamente sobre esses aspectos de brilho, de brilhareco, de premiação, aspectos de um reconhecimento até certo ponto formal, para a pessoa ficar motivada a produzir. Então, ela não produz, ela não faz a interassistência pelo aspecto interassistencial em si, pelos benefícios que aquilo vai ter, mas muitas vezes pela repercussão na autoimagem, muitas vezes pelo impacto que aquilo vai ter em termos de premiação, de brilho, e acaba isso sendo uma condição nosográfica, né? Porque a gente vê que
em termos evolutivos, a tendência da interassistência é ir cada vez mais para o anonimato, né, e não para a exposição. Efeitologia, página 29, terceira linha. Poderia ampliar o efeito negativo do egocentrismo sobre a qualificação assistencial? Para nós conseguimos fazer uma assistência a contento, um dos, de certa forma, os pré-requisitos é que a gente consiga entender o que a outra pessoa está passando, que a gente consiga ver aquela situação pelo prisma dela, que a gente consiga entender o que ela está vivenciando, o contexto que aquilo se insere. E quando a gente está muito focado em nós, a nossa tendência é colocar muito da nossa personalidade, muito dos nossos desejos, dos nossos conceitos naquilo que ela está passando, né, naquela situação. Então, de certa forma, a gente acaba não compreendendo tanto aquela condição, né? E isso acaba prejudicando o processo interassistencial. Queria só voltar na questão anterior, quando você falou dos brilharecos, né? Entra muito nessa linha também a questão da vaidade intelectual. É uma outra forma da gente ver, né? E às vezes a gente vê aquela pessoa que até tem uma visão mais crítica, mas ela faz a crítica para ressaltar a sua vaidade intelectual. Principalmente ela faz às vezes uma crítica forçada a alguma personalidade de destaque, para que mostre que ela está acima daquela personalidade de destaque. E entra nesse aspecto aí também. Né? Já há uma distorção, né? Um processo mais patológico. Né? Dentro dessa questão da improdutividade, a gente vê que, dentro disso que você trouxe, né, sobre a vaidade intelectual, ela acaba sendo, às vezes até, a gente valoriza muito aqui na Consciologia sobre o aspecto intelectual, né, a intelectualidade. Só que o desenvolvimento consciencial, ele é, como eu já falei antes, ele é plural, né? Então você precisa desenvolver a intelectualidade, precisa desenvolver a interassistência, o parapsiquismo e tudo mais. E muitas vezes até um aspecto de produção, ele às vezes de improdutividade, ele pode estar disfarçado, né, de certa forma, de um aspecto produtivo, porque a pessoa às vezes produz muito intelectualmente, trabalha muito intelectualmente, mas aquilo às vezes ainda está pautado justamente por uma intenção, para ela aparecer, para se destacar, para trabalhar um aspecto que ela até tem uma certa facilidade, enquanto tem outros aspectos, às vezes até prioritários na programação existencial dela, que ela acaba não mexendo. Uhum. Perfeito. Você quer fazer uma pergunta? Sim. Pois não. Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Ali na fatologia, de cima para baixo, na linha 16 e 17, ali eu queria que você comentasse a manutenção da zona de conforto com a fuga do desconforto existente nos autoenfrentamentos. Você explicar para a gente o que você pensou, algum exemplo também? Fazer um contraponto entre a manutenção da zona de conforto e a fuga do desconforto. Toda reciclagem intraconsciencial, né, reciclagem mais séria, ela traz algum nível de desconforto para a pessoa, até pela própria novidade, né? A pessoa não tem tanta desenvoltura naquela área, por isso que é uma dificuldade que ela tem. E, em geral, esse desconforto é uma barreira, né? Um gargalo, é um pedágio que a pessoa precisa pagar para conseguir superar aquela condição e, a partir daí, começar a sentir uma satisfação íntima, né? Um prazer mais evolutivo daquela determinada tarefa. E, em geral, as pessoas, né, nós temos tendência a não querer pagar esse preço, né? Evitar pagar esse preço. E isso acaba fazendo com que a gente faça, na hora de fazer opções em termos de atividade, de produção, a nossa tendência é encarar a produção que é mais fácil, né? Aquilo que nós já temos um certo traquejo, aquilo que a gente tem uma certa tranquilidade, porque a evolução é feita de reciclagens contínuas. Então, às vezes, a pessoa acabou de sair de fazer uma reciclagem, ela se saiu bem naquilo, ela começou a dominar aquela condição, digamos que, por exemplo, ou a verbetografia, ou a docência, ou o parapsiquismo.
ela entrou dentro daquela linha, já passou para aquele gargalo, e ela começa, só que com o passar do tempo ela começa a não ir para outras áreas, não fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta reciclagem. Ela acaba se mantendo naquela zona de conforto, né? Então, o que eu quis chamar a atenção é justamente para isso, né? Da manutenção, dessa manutenção da zona de conforto, desse contraponto entre a fuga do desconforto e a manutenção da zona de conforto. Obrigada. Léo, eu acho muito pertinente o tema do teu verbete e eu queria que você me ajudasse a pensar aqui sobre as gradações da aquisição do perfil assistencial. Eu entendo que muitas pessoas, eu inclusive, chegam na conscienciologia sem ter um perfil assistencial mais desenvolvido. E a pessoa ela vai desenvolvendo, ela vai tateando, né? Então ela vê que o grupo valoriza isso, começa a entender, começa a estudar, vai aprofundando no nível de reciclagem dela e começa a vislumbrar, né, uma luz no fim do túnel, começa a adquirir aos poucos esse perfil assistencial. Eu queria que você fizesse um cotejo disso com a tua paradoxologia. Que o primeiro item ali, você colocou o paradoxo de a ausência de doação, deixar a consciência com menos conteúdo. E que você falasse sobre isso, porque isso tem uma relação direta aí, né? O que você acha? Eu vejo o seguinte, Fafá. A interassistencialidade, ela serve, né, muito como uma forma de nós aplicarmos aquilo que a gente tem de melhor. A melhor forma de nós aplicarmos aquilo que a gente tem de melhor. Então, muitos dos trafores, em geral, eles são neutros quanto à aplicabilidade. Então, a intelectualidade, o parapsiquismo, a organização. E quando a gente coloca, digamos que seja uma variável transformadora. A partir do momento que você coloca, você tem uma equação qualquer de trafores e que aquilo está dando um resultado. A partir do momento que você inclui a variável interassistência naquilo, você acaba dando um viés positivo e evolutivo para aquela condição. E, paradoxalmente, quando você não coloca o aspecto interassistencial, quando você não se doa, quando você não coloca aquilo que você tem de bom em prol das outras pessoas, você acaba aprendendo menos, né? Então você tem uma tendência a ficar mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, apesar de poder estar fazendo muito trabalho, mas não necessariamente você está aprendendo e evoluindo tanto. Então, uma das coisas que para mim calou fundo foi justamente uma das vezes que eu estava assistindo a tertúlia, o professor Valdo tratou sobre isso, né? De que, no final das contas, a frase que ele falou é que o maior lucro, ele não é o maior negócio, o melhor negócio não é o lucro, é a doação. Então, quando você começa a se doar, você coloca aquilo que você tem de bom em prol de outras pessoas, você começa a esquecer dos seus problemas, das suas dificuldades. Isso acaba gerando um bem-estar e acaba fazendo esse ciclo, né, de satisfação íntima, né, de realização. E nessa linha também, eu queria fazer achei o seu exemplo muito bom. Você falou da doação e da variável interassistencial. Existe um intermediário aí que é assim, a pessoa ela conhece a capacidade interassistencial dela, vai até 20, mas ela coloca uma variável assistencial até 12. Né? Então, não é. Você acha que é um nível de assistência ou não? Qual que é a sua visão? Essa é uma pergunta, e depois eu tenho uma outra sobre fatologia, claro, que vai nessa linha também. Não, eu acho que assistência a gente consegue fazer independentemente de aquilo ser de fato o top ou não, né? Porque muitas vezes existe a assistência que a gente busca e existe a assistência que surge, porque, né, que as pessoas vêm até nós. Então, às vezes a pessoa ela não tá buscando em termos de proatividade, até fazendo um paralelo com o verbete de ontem, ela não está, a partir da proatividade dela, ela não está fazendo o máximo que ela pode. Mas às vezes ela responde às demandas que surgem até ela não vira as costas para as outras pessoas, ela assiste sempre no contexto que quando ela percebe que precisa. Então eu acredito que mesmo uma pessoa que não esteja nos 100% ainda é
ainda pode estar fazendo interassistência, mesmo 10% já é interassistencial, até porque eu vejo que é muito difícil você chegar nos 100%, né? Porque quando você começa a aumentar, você começa a assistir. Quando você assiste, você aprende. Então você já pode assistir mais. Então você assiste mais, você aprende mais. Então os 100% mesmo, eu acho que é muito difícil chegar. Eu acho que é um ciclo, né? É uma meta que a gente tem que estar sempre procurando. Uhum. E aí a outra pergunta seria nessa linha, em fatologia, na página 28, na segunda, final da segunda linha, você colocou ali o superdimensionamento dos problemas pessoais. E, logo em seguida, o auto-engano, de só poder fazer assistência após solucionar os problemas pessoais, que estão na mesma linha os dois. Sobre a questão do superdimensionamento dos problemas pessoais, eu pensei nisso, eu vi uma tertúlia da professora Malo, que ela falava assim, de maneira geral, todo problema que uma pessoa tem, ele tem solução. E a maioria esmagadora dos problemas tem mais de uma. Várias soluções. Então, a partir do momento que você começa a montar uma mentalidade, né, começa a desenvolver uma mentalidade de que os problemas, que os seus problemas, eles não são tão grandes assim, que tudo tem solução, e você consegue fazer isso justamente pela percepção do que está ao seu redor, né? Porque a gente aqui tratando em geral para as pessoas que estudam a Conscienciologia, grande parte fez curso intermissivo, então são pessoas que naturalmente já têm uma capacidade produtiva, digamos, já um pouco acima da média. E se um intermissivista, uma pessoa que fez curso intermissivo, ela começar a olhar ao seu redor, ela vai perceber o quanto existe de dificuldade no mundo, né? O quanto que existe ainda de problema, o quanto existe de sofrimento, de incompreensão. Só a gente vê o jornal hoje, a própria situação do Brasil. Então, nós não podemos cair no erro de achar que os nossos problemas eles são tão absurdos assim, né? E principalmente se a gente olhar ao redor. E o que você falou foi o outro ponto, era o auto-engano de só poder fazer assistência após solucionar os problemas pessoais. Eu vejo que é uma questão muito comum de que a pessoa ela tem uma determinada dificuldade, ela tem um determinado problema, e ela acaba, dentro disso do superdimensionamento, ela acaba pensando e permitindo que esse problema tome tanta a pensenidade dela, aquilo ocupa tanto aquilo que a pessoa pensa, que não sobra espaço para ela olhar para o lado e perceber as outras dificuldades, perceber que existem problemas muito mais graves em relação a ela. Então ela acha que ela só vai poder ajudar as outras pessoas quando ela resolver aquela questão, aquela problemática. Quando em geral a gente vê que acontece justamente o contrário. Ela resolve aquela problemática, então aquela problemática deixa de ter menos peso justamente quando ela faz o movimento de olhar para o lado, né? de começar o processo interassistencial. Porque a gente não pode parar uma frente uma frente só da nossa vida, ela não pode dominar toda a nossa existência, né? A gente precisa saber que existe um determinado problema, que ele vai ser resolvido, existe aquela esfera, mas existem ainda outras condições que a gente precisa responder. Perfeito, obrigada. Okay. Agora são questões de Belo Horizonte, Leonardo. Ao professor Leonardo, Legisologia, página 30, segunda linha. Poderia falar mais sobre as leis kármicas e relacionar com o tema do verbete? As leis kármicas, né, que a gente dá bastante enfoque aqui na Conscienciologia, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei da inseparabilidade grupocármica, são todas de certa forma, leis, né, regras, que se impõem que se impõem às consciências, independentemente da vontade, independentemente da aceitação. Então a gente está aqui nessa vida para fazer assistência para as outras pessoas e justamente para fazer uma recomposição do nosso passado, né? Dos erros cometidos, das deficiências. E a improdutividade egocêntrica, ela justamente acaba, quando a pessoa se encontra nessa condição improdutiva, ela não quebra
o ciclo, ela não quebra, ela não faz assistência para as outras pessoas, ela não faz uma recomposição do grupo karma, e a partir disso ela acaba ficando presa àquela condição, né? Porque é uma estrutura que ocorre independentemente da vontade da pessoa. Então, enquanto ela não resolver aquela pendência, não resolver os conflitos, não resolver as coisas que estão mal paradas, aquilo vai continuar voltando, e a improdutividade egocêntrica ela só piora essa condição, né? Sindromologia, página 30, primeira linha. Favor explicar o que é a síndrome da ectopia afetiva e a relação com o verbete. A síndrome da ectopia afetiva, ela é muito tratada no tratado Homo sapiens pacíficos, do professor Valdo, que, digamos que de maneira geral, a síndrome da ectopia afetiva, o Losch pode me corrigir se estiver errado, é o amor errado, né? Então, são as patologias afetivas, as patologias do amor, da afetividade, e que se apresentam das mais variadas facetas. Então, muitas vezes, essas patologias, elas tomam conta da vida da pessoa e a mantêm numa condição improdutiva. Então, é um apego a uma determinada pessoa, a um determinado amor, a um determinado relacionamento, a uma predileção por um viés, por uma religião, por alguma coisa do tipo, por alguma linha de conhecimento, que não faz com que ela consiga produzir mais em prol das outras pessoas. Me permite? O que caracteriza bem a síndrome da ectopia afetiva, para a gente entender, ectopia é deslocado, né? Está fora do lugar. Então, é quando a pessoa ela tem um afeto para algo que seria inadequado. E aí, caracterizando a patologia. Um exemplo é o fã-clube. Então, aquelas pessoas que dedicam boa parte da vida delas a um ídolo, por exemplo, na música, e passa a vida toda fazendo culto àquela personalidade do artista. Isso é um exemplo de ectopia afetiva. Então, o amor está deslocado, o afeto está deslocado, está inapropriado, né? E está exagerado, está exacerbado para um determinado objeto que fica, então, ectópico, né? Aquela afetividade fica ectópica. Daí a síndrome da ectopia afetiva. E, obviamente, do ponto de vista, como você está trazendo, de produtividade, ela pode ser até produtiva, mas uma produtividade burra. Quer dizer, não é evolutiva. A pessoa pode ter um alto nível de produtividade para organizar o fã-clube, para produzir material, aquela coisa toda, pegando esse exemplo, né, de fã-clube. Mas não é prioridade do ponto de vista da produção assistencial, da produção intelectual, evolutiva, não é. Então fica aí acaba sendo essa produtividade burra em função da ectopia afetiva, acaba sendo uma improdutividade. E tem tudo a ver com o processo, como você colocou, da improdutividade egocêntrica, porque no fundo, geralmente é uma carência, um rombo que a pessoa tem, uma fissura que a pessoa tem no seu processo emocional, mais especificamente o psicossoma, que leva à ectopia afetiva, no sentido dela tentar suprir essa carência. Então é bastante egocêntrica. Então, existem inúmeros exemplos dentro disso que o professor Losch trouxe. Bom, nós temos agora questões de Niterói, no Rio de Janeiro. Alverbetógrafo, estrangeirismologia, página 27, terceira linha. Poderia discorrer sobre a inação limitando a serendipity? A serendipity é a serendipity que a gente trouxe aqui, ela é uma condição, ela é uma descoberta por acaso, digamos assim. É uma descoberta que acontece, uma inovação, uma sacada que a pessoa teve, que surge mais ou menos sem uma razão lógica, né? Então, algumas descobertas na área da medicina, na área médica, foram feitas por meio da serendipity. Mas o que é curioso é que a serendipity ela apenas ocorre num ambiente produtivo. A pessoa precisa estar fazendo alguma coisa, precisa estar buscando alguma coisa, mesmo que ela não encontre aquilo que ela teve a meta, que ela propôs a meta de buscar, ela precisa estar fazendo alguma coisa. Então, a serendipity, como sendo uma descoberta por acaso, ela, apesar de ser por acaso,
ela não ocorre enquanto a pessoa está simplesmente de braços cruzados, deitado numa rede, andando na rua, sem fazer absolutamente nada, sem ter nenhum tipo de produção mais séria, sem ter nenhum tipo de interesse, sem ter nenhum tipo de foco produtivo. É justamente o ambiente intelectual, o ambiente energético gerado pela produção interassistencial, pela produção intelectual, é que permite a ocorrência da serendipitia, né? Então, foi isso que eu quis Há uma trazer. predisposição. É uma predisposição. Há uma predisposição. É bem interessante, porque a rigor parece inadequado, mas, na verdade, para a pessoa ter isso, como você falou, a sacação, ela tem que ter elementos, e isso precisa ter esforço. Precisa ter esforço. Precisa ter resultados, né? Um tipo de trabalho. Perfeito. Só fazer agora que eu lembrei de uma coisa, um exemplo interessante disso é o conceito do pós-fácil dos originais, que o professor Valdo traz muito, né? Depois de você começar a passar um longo período de trabalho, de repente, justamente depois daquele trabalho, você deita na cama, quando você parou aquilo, você começa a ter várias ideias, sua cabeça começa a borbulhar, às vezes, mais do que quando você estava trabalhando. Isso é uma condição que dificilmente uma pessoa consegue alcançar se ela não tiver trabalho, né? Você não chega em casa, do nada, começa a ter ideias relacionadas a um determinado tema, algum determinado assunto. Perfeito. Léo, parabéns pelo verbete aí. Obrigado. Tenho duas perguntas para ti. Na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, fala um pouquinho ali dos besteiróis hollywoodianos. Eu tenho uma ideia já de qual que seria a relação com o tema, mas eu queria ouvir um pouco de ti também. Essa é a primeira pergunta. Os besteiróis hollywoodianos acho que é aquele exemplo clássico, né, de improdutividade. Uma pessoa, ela acaba perdendo muito tempo da vida dela vendo filmes que não acrescentam absolutamente nada, né, não trazem nenhum tipo de reflexão. Muitas vezes são filmes feitos para praticamente desassimilar inconscientemente, né, para a pessoa esquecer os problemas para não pensar em nada, para esquecer os problemas da vida dela, do dia a dia. E acaba, muitas vezes, fazendo com que ela passe horas e perca muito das possibilidades interassistenciais em coisas que não vão levar a absolutamente nada. E acho que, às vezes, uma das coisas que é mais séria é que eu estava, por exemplo, lendo um artigo para fazer um trabalho da faculdade a semana retrasada, que falava justamente sobre cinema. E uma das coisas que eles tratavam é que muitas vezes, quando o espectador estava lá, estava preso naquela condição, ele queria assistir um filme, mesmo um besterol, principalmente coisa de super-herói, existia muito da questão da projeção de uma carência, desculpa o professor Lost trouxe, de uma carência ou de uma vontade não assistida, que ela acaba sendo suprida pela projeção no protagonista. Então, aquilo que o protagonista faz, para a pessoa, é como se ela sente como se ela estivesse fazendo. Então, a conquista do protagonista é como se fosse a conquista pessoal. A vitória do que acontece no filme é como se fosse uma vitória pessoal. E, no final das contas, é uma condição totalmente improdutiva, porque é uma ficção, né? Se você espremer aquilo, para a própria pessoa não resulta em nada. É apenas o sentimento de realização que a pessoa tem com o filme, o sentimento de produção, mas a produção mesmo ela não tem. Então, a pessoa quer eu quero aprender mais sobre matemática, quero estudar, então o cara vai ver A Mente Brilhante. Aí vê o protagonista, eu esqueci o nome dele, ganhando o prêmio Nobel, então ela, bacana, não sei o que, mas termina o filme e a pessoa continua mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, resumindo, seria uma questão da pessoa sair da sua realidade, acaba se colocando no lugar de uma realidade alheia, assim. É alheia, mas e que no fundo tem alguma relação com ela, né? Mas ela prefere fugir do problema, ela acaba lidando com aquela questão que ela tem, mas em vez de lidar de uma maneira produtiva, ela lida de uma maneira improdutiva, vendo um filme e fazendo uma projeção, né, em relação a que está acontecendo. Processo de identificação. De identificação, né, com o protagonista. A segunda pergunta, Léo, ali na efeitologia, na página 29, na segunda linha, de cima para baixo. O efeito da improdutividade egocêntrica na manutenção das ex-vítimas da baratrosfera. Fala aí um pouquinho mais. Nós agora estamos vivendo na fase da pré-intermissiologia, né? Que é justamente esse período em que nós precisamos nos qualificar, que nós precisamos, de certa forma, já começar um processo interassistencial mais sério,
para que quando nós dessomarmos, na próxima intermissão, a gente consiga fazer o resgate das pessoas, das consciências que nós não conseguimos resgatar quando nós mesmos fomos retirados da baratosfera e fomos para o curso intermissivo. Então, a partir do momento que ela não consegue, que ela não produz, que ela não desenvolve parapsiquismo, que ela não escreve, então ela não cria livros, nem artigos, nem âncoras que vão dar a ela uma força presencial e até uma autoridade moral para puxar essas pessoas da baratosfera. Ela não toma nenhum tipo de iniciativa mais séria nisso. Qual é a consequência lógica? É pensar que quando ela chegar na intermissão, ela vai ter muito menos ferramentas para tirar aquelas pessoas de lá, para tirar aquelas consciências de lá. Em alguns casos, até não vai conseguir tirar, vai precisar passar talvez por uma outra vida, vai ter que resolver mais coisas, vai ter que se qualificar melhor para conseguir fazer aquele trabalho, né? Enquanto isso, aquela consciência vai continuar lá, né? Obrigado. Patologia, página 28, final da 10ª linha. Quais dicas o verbetógrafo poderia dar para manter o equilíbrio e a produtividade, evitando o excesso de voluntariado administrativo sem a contraparte intelectual e o excesso de trabalho intelectual sem a contraparte administrativa? Acho que essa pergunta tem muito a ver com a INVEX, né? Que na INVEX a gente estuda muito sobre o exclusivismo inversivo e sobre levar a vida de Eitan. O inversor ele precisa saber conduzir todas as frentes da vida simultaneamente, né? Então, o que eu vejo é que a base disso tudo é a auto-organização. Então, a gente trata de auto-organização, mas muitas vezes a gente não tem noção da extensão disso. Porque quando a gente pensa em auto-organização, ela vai muito mais do que simplesmente ter uns horários. Então, quando você vai parar e organizar a sua vida, você vai elencar as suas prioridades, você vai elencar aquilo que você precisa fazer, você vai elencar a própria programação existencial, a própria ProEx, e a partir disso você vai identificar as frentes prioritárias, as principais frentes que você precisa responder, e você precisa dar um jeito de lidar com aquilo ao longo da vida. O que eu busco fazer é ter mais ou menos os meus horários já mais ou menos estabelecidos. Eu estou tentando apertar mais a minha auto-organização, então eu ando no bolso com papel, com os meus horários, com as coisas que eu preciso fazer hoje, com as coisas que eu preciso fazer durante a semana. O que eu vejo interessante é uma técnica que eu utilizo é você tirar um dia da semana, eu utilizo o domingo, para você pensar na sua semana como um todo, né? E fazendo uma contraparte entre as atividades e mais ou menos a programação existencial. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito são os cursos da Apex, porque eles vão dar para você uma visão geral da ProEx, né? Daquilo que você precisa realizar. A partir disso, você leva para as planilhas, quem gosta de planilhar as coisas, e elenca as metas que você precisa alcançar. Então, dentro das áreas, quando você for montar a sua semana, você coloca um determinado horário. Você vai ter o aspecto, por exemplo, intelectual. Então, você vai tirar 2 vezes na semana ou 1 vez na semana para escrever. Então, na outra, você no outro horário, você vai colocar o aspecto administrativo. Em outro, você vai colocar a vida afetiva. Eu acho que, e dentro disso, uma das coisas que eu vejo que ajuda muito é a pessoa não ter ansiedade, né? Ela não ter pressa, ela não querer abraçar o mundo e fazer de tudo. Mas vale, dentro da questão da organização e de você conseguir levar mais ou menos as coisas, é importante você manter o continuismo. Então, mais vale você fazer talvez um número menor de atividades e conseguir responder a todas elas do que você querer fazer absolutamente tudo e acabar não dando conta, né? Às vezes a gente percebe que determinadas funções dentro do voluntariado, funções administrativas, elas acabam de fato exigindo muito da pessoa. Se a pessoa não colocar, eu vejo que assim, uma das coisas que acaba piorando a situação é que os espaços sem energia, eles acabam sendo tomados por outras tarefas. Então, para uma pessoa que trabalha, por exemplo, na área da comunicação, que a gente vê que é uma área que, digamos que é ponta de processo dentro do voluntariado,
que exige muito da pessoa dentro disso. Se a pessoa não colocar uma rotina, não colocar um horário a partir dela de trabalho intelectual, você pode ter certeza que a própria demanda do trabalho administrativo vai acabar tomando esse horário, vai acabar tomando esse espaço. Então, é colocar também o limite nas coisas. Né? Agora, questão da Alemanha. Você que é formado em Relações Internacionais, está dentro do seu aula pensene. Professor Leonardo, Fatologia, página 28, oitava linha, de baixo para cima. Poderia falar mais sobre a esquiva do desafio da conquista da dispersidade em 3 anos? A esquiva da dispersidade em 3 anos, né, foi um desafio que o professor Valdo propôs, né, para a CCCI, tem até gravado assim, numa qualificação de SCP-2, que, em tese, todo intermissivista, né, aqui ele seria capaz de conquistar, com alto esforço, a dispersidade, a condição de desassediado permanente total, em 3 anos. Só que, para conquistar uma condição de desassédio mais forte, uma condição de desassédio permanente, durante 3 anos, você precisa ter uma alta produtividade em termos de autopesquisa, em termos de reciclagem, em termos de autoenfrentamento. Então, a gente vê que, no final das contas, essa improdutividade egocêntrica, ela acaba indo totalmente contra todas essas condições, esses pré-requisitos para a conquista da dispersidade. Patologia, quarta linha, de baixo para cima, poderia expandir a fuga do desconforto existente nos autoenfrentamentos? Isso é uma coisa que a gente tratou já há pouco tempo, né? Justamente sobre esse autoenfrentamento, por exemplo, para alcançar a dispersidade, a partir do momento que ela começa, por exemplo, uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que é muito orgulhosa, que ela é muito arrogante, ela vai precisar, de certa forma, ela vai precisar superar essa condição. E superar essa condição, digamos, ela vai precisar se submeter a determinadas situações, condições ou pessoas. E essa submissão, por mais que ela seja positiva, para uma pessoa, por exemplo, que tem orgulho ou que é uma pessoa muito arrogante, ela vai trazer algum tipo de desconforto, ela vai trazer algum tipo de desprazer. E em geral, as pessoas acabam fugindo desse desprazer e acabam não pagando o preço para ultrapassar o gargalo necessário para reciclar. Então, quando eu tratei aqui sobre a fuga do desconforto existente nos autoenfrentamentos, eu quis chamar a atenção justamente para isso. Né? A gente não pode... que o desconforto é, de certa forma, o pedágio pela resina. Então, se você pudesse fazer uma reciclagem sem sentir nenhum tipo de desconforto, seja simplesmente por um estranhamento, então a própria reciclagem não seria um processo tão difícil, né? Uma questão tão difícil. Patologia, segunda linha, de baixo para cima, poderia dar exemplos de aportes recebidos dos amparadores intrafísicos? A gente tratou aqui, né, da condição financeira, né, mas a gente pode elencar várias outras. Por exemplo, o próprio estudo. Tem determinadas pessoas que receberam a possibilidade de estudar em boas escolas, de fazer boas faculdades, e acaba pegando todo aquele conhecimento, a pessoa vira, às vezes, até uma referência naquela área, de tão bem que ela desempenha aquela função, mas ela usa aquilo só para ela. Né? Por exemplo, é uma pessoa que tem uma capacidade de raciocínio lógico muito grande, e acaba, por exemplo, pegando toda a capacidade matemática dela, de resolução de problemas, para, por exemplo, investir no mercado financeiro e acumular mais dinheiro, acumular mais recursos. Então, às vezes, a pessoa nasceu numa família em que ela tinha, por exemplo, uma família já de médicos, e que ela pôde, por exemplo, seguir essa linha, e em vez de pegar e transformar a profissão dela num aspecto mais assistencial, ela acaba focando muito mais no aspecto financeiro. Né? Então, eu vejo que tem inúmeros exemplos a respeito disso. Okay. Agora uma questão de Foz do Iguaçu. Parafatologia, página 28, segunda linha. Na sua opinião, por que ocorre a banalização ou displicência
quanto às sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais, que não são mapeadas? Eu acho que existem alguns fatores, né? Não conseguiria chegar e falar para você que, assim, que existe uma coisa só que seja responsável por isso. Uma das coisas óbvias que a gente vê que a não valorização é justamente a inexperiência. Então, é difícil você vir para cá e perceber, por exemplo, a existência do conceito de sinalética sem você nunca ter ouvido falar sobre isso. Então, acho que a própria inexperiência ela já é um dos grandes fatores que levam a pessoa a não valorizar a questão da sinalética. Mas a partir do momento que, assim, depois que ela já sabe do conhecimento disso, que ela já travou o conhecimento do conceito da sinalética, e ela mesmo assim não valoriza, acho que uma das coisas é que às vezes ela não conseguiu ver o alcance daquilo em termos de tomada de decisão. Então, a própria improdutividade, a própria condição de não fazer assistência, acaba fazendo com que ela não valorize determinadas ferramentas que são extremamente úteis justamente nesse contexto. A sinalética energética parapsíquica ela é fundamental e ela ajuda muito e resolve muito quando você está fazendo abordagens interassistenciais. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma sinalética do amparador extrafísico, já tem sinalética de esterilizar energia, mapeada sobre esterilização de energia, já tem a sinalética mapeada, por exemplo, quando ela deve se deitar e trabalhar mais intensamente com as energias, o ambiente que ela precisa, que ela não deve permanecer, ela acaba tendo uma desenvoltura assistencial muito maior. Mas o pré-requisito para isso é justamente ela fazer interassistência. Uma pessoa que não faz interassistência, que acaba ficando muito focada ainda nos problemas pessoais, eu vejo que dificilmente ela vai valorizar a importância da sinalética. Quanto mais você aprofunda, quanto mais você valoriza, quanto você entra na interassistência, a sua tendência é valorizar cada vez mais essas ferramentas, né? Justamente pelos resultados que você tem quando você as aplica. Leonardo, ali na paradoxologia, na página 29, no final da segunda linha, o paradoxo de o foco excessivo em si mesmo impedir a manifestação das autopotencialidades. Você poderia comentar? Uhum. O paradoxo do foco excessivo em si mesmo impedir a manifestação das potencialidades, ele acaba muito fazendo como sendo uma condição engraçada até certo ponto. Porque, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem uma boa articulação, né? Ela tem uma boa associação de ideias e ela tem até uma boa expressão oral. Mas como ela se preocupa muito com o que as outras pessoas, por exemplo, vão achar a respeito daquilo que ela está falando, a respeito, às vezes, da própria postura que ela tem, aquela elaboração de pensamento acaba ficando prejudicada. Então, é o exemplo da pessoa que vai lá falar, ela domina um determinado assunto, mas quando ela vai em público para expressar aquele assunto, dá aquele branco mental, a pessoa não consegue pensar, a pessoa não consegue articular as ideias, ela não consegue falar uma coisa que para ela ela faz com o pé nas costas. Então, esse foco excessivo em si mesmo, ele acaba prejudicando a expressão daquilo que a pessoa tem de melhor, né? Porque em vez de focar na interassistência que ela pode fazer, ela acaba focando justamente no próprio desempenho. Léo, seguindo a linha da colega, o paradoxo também, paradoxologia, que por si só é muito interessante justamente por ser paradoxo. Você trouxe aqui na terceira linha, o paradoxo de a busca da assistência perfeita limitar a assistência possível. Depois tem mais uma pergunta. A questão da busca da assistência perfeita é que o ideal é que a assistência seja resolutiva, né? Que você seja capaz de resolver a demanda que chega até você, de alguma forma, né? Que você consiga encaminhar aquilo de determinada forma. Isso precisa ser totalmente prático, né? Esse encaminhamento, essa resolução, ela é prática, ela não é teórica. Então, muitas vezes, quando a pessoa fica pensando sobre qual seria o mundo ideal daquilo, ela acaba dispersando do aspecto prático. E muitas vezes aquele ideal que é perfeito naquele momento,
ela não é possível de ser feita. Ou porque a própria pessoa não tem a capacidade de fazer aquilo, ou porque a própria circunstância, às vezes, não permite, ou porque a pessoa, de certa forma, não está preparada para aquele aporte, para aquela condição. Então, em vez de focar no aspecto que já é, quando se foca no aspecto que já é possível, daquilo que é prático, que você consegue fazer, que está à mão, que você consegue, de fato, resolver aquele problema, às vezes você tem um saldo maior do que você ficar pensando em qual seria o mundo ideal, porque você acaba perdendo, às vezes, muito tempo, você acaba perdendo muitas oportunidades e aquela condição acaba não sendo feita, né? Acho que um exemplo claro disso é, por exemplo, o médico, né? O médico, por exemplo, emergencista, que ele muitas vezes ele tem que trabalhar com aquilo que tem à mão dele, né? A gente vê que hoje em dia, por exemplo, o sistema de saúde brasileiro, o sistema público de saúde, a gente não vive ainda na condição ideal. Então, se você ficar pensando, perdendo tempo, em como seria o mundo ideal, como deveria ser feito se você tivesse todos os materiais, se você tivesse todas as condições, você acaba não resolvendo a questão daquele doente. Posso fazer um cotejo? Eu hoje de manhã estava fazendo contas e pensando sobre fazer uma tabela da quantidade de juros que a gente paga, tanto em cartão de crédito quanto em aporte bancário, né, versus um empréstimo que é mais significativo e menor quando você às vezes dá um terreno, coisa de garantia. Quando você começa a fazer análise disso, né, eu me vi pensando, caramba, o pessoal de cartão de crédito cobrando 17% de juros, né, mas eu acho que uma assistência resolutiva em cima disso cancela, paga, ajusta, pega um empréstimo menor, quita aquele e evita de utilizar ou paga sempre o valor integral, né, porque às vezes a gente utiliza algo e reclama daquilo, né. Então, eu acho que é bem em cima do lance isso que você falou. Acho que dentro desse negócio da assistência perfeita, assistência possível, o que faz, eu acho que esse nivelamento, acho que é o senso de pragmatismo, né? O senso de praticidade, o senso prático. Então, é ir para aquilo que é prático, que é possível ser feito ali, e que se a gente sempre ficar pensando e ficar buscando a solução ideal, dificilmente a gente vai conseguir responder aquilo. Uhum. E aí, em efeitologia, um pouquinho acima, Léo, terceira linha, o efeito da improdutividade, subsidiando a manutenção do planeta hospital. Tem o conceito, né, que traz na Consciologia do planeta hospital e do planeta escola, né? Em geral, hoje nós ainda estamos no planeta hospital. E por quê? Nós estamos no planeta hospital porque o que existe mais hoje é incêndio para apagar. É uma condição que ainda existe muita dificuldade e um dos exemplos disso às vezes, o pouco interesse de grande parte das pessoas pelos aspectos evolutivos e multidimensionais, né? Que o próprio aspecto do conhecimento, que é o que caracteriza mais o planeta escola. Então, a gente vê que quanto mais as pessoas se mantêm improdutivas, se justamente partindo da premissa de que é o conhecimento, que é o interesse pela evolução, que é o interesse pela intelectualidade, que vai fazer com que a gente consiga sair de uma condição, de certa forma, de hospitalar para uma condição educativa. Então, quanto mais produção intelectual, mais rápido a gente alcança essa condição. Então, a produtividade egocêntrica ela faz justamente o contrário disso, né? Ela mantém essa situação. Bem, agora uma questão de Niterói, no Rio de Janeiro, alfabetógrafo, página 32. Poderia comentar e aprofundar a frase enfática? Na frase enfática eu digo aqui: a superação da improdutividade egocêntrica constitui um mega marco na evolução da Consim, demonstrando a priorização das demandas do maximecanismo perante questões pessoais. Então, assim, fazendo só uma hipótese, né? Tem um verbete do professor Valdo chamado egocentrismo compulsório. O que é o egocentrismo compulsório? O egocentrismo compulsório são aquelas demandas que você precisa suprir a respeito de você mesmo e que é inevitável para todo mundo que está aqui. Desde a consciência mais evoluída até a consciência do nível mais baixo na escala evolutiva, todos nós temos que responder a isso, que é a sobrevivência financeira, o aspecto da saúde. Então, esse é um aspecto egocêntrico
que de certa forma sempre vai existir. Tirando isso, em geral, a tendência evolutiva é a gente diminuir cada vez mais o nosso foco na gente para aumentar o foco nos outros, né? Justamente por meio da interassistencialidade. Então, a gente tem o conceito aqui de mini peça no maximecanismo, que é justamente uma consciência que ela consegue se colocar ela consegue fazer o papel dela muito bem dentro dessa dinâmica interassistencial, dentro daquilo que precisa, dentro daquilo que é o prioritário de ser feito assistencialmente naquele momento evolutivo, no grupo que ela está inserido e naquilo que ela tem de fato potencial para fazer. E para fazer isso, ela precisa superar um grau, em geral, de egocentrismo. Ela precisa priorizar demandas que as outras pessoas, demandas externas que chegam a ela, em detrimento até dos próprios desejos que ela tem. Então, a própria ideia de mini peça no maximecanismo, se a gente levar a rigor mesmo, isso é uma condição bastante avançada que uma pessoa só consegue alcançar a partir do momento que ela conseguiu fazer essa centrifugação do ego. Então, já tem, por exemplo, até uma oficina extrafísica, que ela já tem mais, um pouco mais de desenvoltura em relação a isso, né? Eu lembro que o professor Valdo ele tratou, acho que numa mini tertúlia, dizendo que poucas pessoas estão preparadas para a condição de teleguiamento, né? Que é você ser, de certa forma, controlado extrafisicamente, às vezes por um evoluciólogo. Justamente pelo fato do egocentrismo das pessoas, das vontades das pessoas ainda predominarem muito nas decisões que elas tomam. Então, ele falou que, por exemplo, a partir de uma pessoa, às vezes ela fala, não, eu acho que eu ia gostar muito, ia ser muito fácil para mim ser teleguiado. Ele deu esse exemplo de que, às vezes, a pessoa ela começa a falar, por exemplo, eu quero ir para a esquerda. Então, os amparadores falam, não, você precisa ir para a direita. Não, eu quero ir para cima, não, você tem que ir para baixo. Quero fazer X, não, você tem que fazer Y. A pessoa começa a abrir mão daquilo, justamente porque ela não conseguiu abrir mão do egocentrismo para priorizar as demandas interassistenciais prioritárias, né? Então, foi isso que eu quis chamar a atenção aí. Tânia? Parabéns pela defesa. Obrigado. Eu cheguei há um tempinho, estou vendo você apresentando, e aí eu tenho 3 itens que eu gostaria que você desenvolvesse. Uhum. O primeiro, logo na primeira folha, página 27. Na coloquiologia. Você colocou aqui como último exemplo o perfeccionismo, tornando o ótimo inimigo do bom. Como é que é isso? Isso entra dentro do que a gente estava conversando com a Fafá, né, sobre a questão da interassistência perfeita. E que, por exemplo, no meu caso, eu posso colocar assim, esse é o meu primeiro curso intermissivo. Então, a partir do momento que eu venho para essa dimensão, é natural que eu tenha algumas dificuldades em termos de conseguir levar a vida mais ou menos todos ao mesmo tempo. Então, dentro disso, como a gente tem várias demandas que a gente precisa responder, quando tem várias questões que a gente precisa tratar, a gente, apesar da excelência ser uma coisa que deve sempre ser buscada, no tempo, às vezes nós temos um tempo limitado para fazer determinada tarefa, para conseguir responder a tudo isso. Dentro disso, a gente, às vezes, precisa priorizar a resolutividade daquela tarefa, né, a acabativa daquela tarefa, do que fazer a tarefa perfeita, né? O desenvolvimento da capacidade, da excelência, né, ele vai vir justamente com as repetições, né? Então, às vezes, você, para fazer uma tarefa no nível ótimo, no nível excelente, logo das primeiras vezes, você vai precisar tanto tempo que você vai ter que abrir mão de outras coisas que você precisa lidar. Então, muitas vezes, se você tem 3 horas, por exemplo, para você fazer, você tem uma prova, você só tem 3 horas para estudar, você tem 4 horas para estudar, você precisa vencer aquele conteúdo todo em 4 horas. Às vezes você não vai conseguir ler o capítulo todo com a perfeição que você gostaria, com o nível de profundidade que você gostaria, com o nível de detalhismo que você gostaria.
mas a questão é que você só tem 4 horas, então você precisa dar um jeito de resolver aquilo, né? de vencer aquele conteúdo. E eu vejo que na interassistência é justamente também... Acontecer, né? Acontecer a interassistência. Para acontecer a interassistência... Que aconteça. Que aconteça a Melhor pra interassistência, né? De um jeito, mesmo que não seja a ideal, mesmo que não seja a assistência perfeita, ela é melhor do que a não assistência, né? Ou então do que a busca pela assistência perfeita. Eu entendi. Você botou na coloquiologia, né? Quer dizer... É o dia a dia, é no cotidiano. De uma maneira... É a possibilidade que a gente deve tentar procurar mais, né? Eu quis colocar na coloquiologia justamente por isso, né? Para dar essa, de certa forma, essa informalidade, né? Coloquial que leva isso para a prática da vida humana, na prática do dia a dia. De que às vezes você tem, no mesmo dia que apresentar um verbete, ou então fazer uma apresentação do seu trabalho, ao mesmo tempo você tem uma demanda no voluntariado, ao mesmo tempo que você tem, às vezes, que dá aulas, você tem dupla, você tem a TENEPS, e que não dá para fazer, e que isso precisa ser feito, né? Ser feito. Então, agora na página 29, na paradoxologia, o seu último item, você já discutiu isso? O paradoxo de a competitividade poder diminuir a produtividade. Que a gente... O que eu quis chamar a atenção, né, o que a gente quis chamar a atenção para esse paradoxo da competitividade, diminuir a produtividade, é que, em geral, na sociedade, somente na sociedade capitalista, a gente acaba valorizando muito a questão da competição, né? Que é por meio da competição que faz o desenvolvimento, seja o desenvolvimento tecnológico, seja o desenvolvimento financeiro, seja o desenvolvimento institucional. Em geral, ele é feito por meios competitivos. E o que eu quis chamar a atenção aqui é que, no final das contas, se a gente coloca essa competitividade como sendo o grande propulsor da produção, a gente acaba colocando, de certa forma, o loco externo como sendo a mola propulsora, né, da interassistencialidade, quando, na verdade, a mola propulsora da interassistencialidade deveria ser a própria volição da pessoa, né, o próprio discernimento da pessoa. E essa questão da competição, quando uma pessoa chega numa condição que ela está muito preocupada com que, por exemplo, em ser melhor do que o outro e não fazer aquilo que ela precisa fazer, em geral ela pode cair em várias armadilhas de ser levada para situações em que às vezes ela nem deveria levar para fazer. Então, por exemplo, 2 autores estão terminando um livro. Então, uma pessoa começa às vezes ter uma competição sobre quem vai terminar aquele livro primeiro. Então, muitas vezes um desses autores ele pode acabar entregando um livro previamente, né, simplesmente só para entregar primeiro. Não tem razão de ser daquilo. O ideal seria mais produtivo para ele, seria mais interassistencial para ele, até para os assistidos daquele livro, que o livro ficasse pronto independentemente de qualquer outra coisa. Ele ficou pronto quando ele ficou pronto. Então, que fizesse a revisão do jeito que deveria ser feita, que os capítulos fossem escritos no ritmo que deveria ser feito, com a profundidade que exigem daquele assunto, e não simplesmente preocupado com o que, às vezes, em si, entregar primeiro ou não, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Você vê quanta coisa, né? Numa frase tão pequena, a gente pode, né, apreciar, entender e utilizar. Muito obrigada. Agora, a última. Aqui, logo abaixo, na politicologia. A política nosográfica do assistencialismo, diminuindo a produtividade da nação. Fala um pouco sobre isso, né? Essa questão política. No início da tertúlia. Me encanta, né? Bolsa Família. No início da tertúlia, até o professor teve uma pergunta, o professor Losch deu até um exemplo sobre a questão da acomodação, né, das pessoas com determinadas condições, que a pessoa acaba se acomodando naquilo, quando recebe um aporte mais sério. Então, dentro disso, a gente vê que existem muitas políticas que são assistencialistas, que acabam levando as pessoas para uma acomodação.
que acabam levando a pessoa para uma condição de cobrar do Estado ou cobrar de quem tem o maior poder aquisitivo que resolvam os problemas dela, né? Então acaba levando essa ideia do assistencialismo, da cobrança, que existe uma obrigação dela receber as coisas. E essa cobrança por ela receber as coisas acaba levando com que que não haja a produtividade dela buscar as coisas, dela buscar resolver os próprios problemas, dela buscar sair às vezes de uma condição mais nosográfica pela própria força. Então, se a gente pensar isso de uma maneira geral, dentro de um país inteiro, uma política que acaba levando esse tipo de condição que, não, de certa forma, não existe nenhum tipo de contraparte em termos todo direito ele tem ele acompanha também uma obrigação, né, uma responsabilidade. Quando a gente dá o direito e não tem uma responsabilidade em troca, e isso levando em consideração para um país inteiro, a tendência é o país todo, como um todo, produzir menos, né? Ter uma produção menor. Pois é, um país como o nosso, né, que a política assistencialista é preponderante, é fundamental, desde que Lula, né? E eu votei nele 3 vezes para ser presidente. Quer dizer, é um negócio bem complicado, né? Muito bastante. Obrigada pelas explicações e parabéns pelo seu verbete. Muito obrigado. Está ótimo. Agora, Malute. Parabéns, viu? Obrigado. É muito assertivo as suas respostas. Eu gostaria de continuar na politicologia, a última aí. A política da meritocracia produtiva das comunexes avançadas. Então, extrafisicamente, né, os grupos eles não são formados apenas por escolha, né? Eles são formados por uma questão de nivelamento energético. E esse nivelamento ele não é uma coisa que é dada por uma outra pessoa, é uma coisa intrínseca à própria consciência. Então, a partir do momento que você cria um grupo, você tem, por exemplo, uma Comunex avançada, o que é uma Comunex avançada? É um grupo de consciências que tem um nível evolutivo mais avançado e que conquistaram essa evolução a partir de muito esforço, a partir de muito trabalho. E esse trabalho, a gente coloca assim, por exemplo, nesse verbete aqui eu estou utilizando a unidade de medida da produtividade e a assistencialidade. Então, quando a gente coloca, por exemplo, que essas consciências chegaram a essa condição justamente para uma alta produtividade interassistencial, porque fizeram muita assistência, porque ajudaram muitas pessoas, porque trabalharam muito, porque suaram sangue para conseguir fazer isso, no final das contas, uma outra consciência, ela só chega lá se ela conseguir, de certa forma, se manter parelho, par e passo, aquele nível que se manifesta lá, né? E esse nível que se manifesta lá, ele só é alcançado por meio de muito trabalho, né? De muita produção. Então é a questão da meritocracia, né? Não tem como você chegar e entrar lá se você não tiver mérito por trás disso, se você não tiver nenhum tipo de trabalho. Não existe, digamos, carteirada, não existe nenhum tipo de facilitação que vá fazer com que você chegue nessa condição. Por exemplo, se o professor Losch, quando ele chegar, por exemplo, a serenologia, pelo simples fato dele chegar à serenologia, não vai me garantir que, não, a gente se conheceu lá naquela vida, lembra de mim e me puxa para essa condição também, né? Não tem pistolão evolutivo, não tem pistolão evolutivo, né? Não tem como ter. Então, parece que no paradoxologia, o penúltimo paradoxo também complementa o que você está dizendo, né? Que o paradoxo de quanto mais nós produzirmos aqui em favor dos outros, mais benefício se recebe do cosmos, né? Então, mais comunex avançadas atingiremos, não é assim? A ideia que eu quis trazer com esse paradoxo, quanto mais se produz em favor dos outros, mais benefício se recebe do cosmos, é justamente para... Tem um professor aqui que ele fala assim, geralmente o benefício, né, de um trabalho bem feito, né, o prêmio para um trabalho assistencial bem feito, geralmente é mais trabalho, né?
E quando você amplia esse trabalho, para você fazer um trabalho mais avançado, você recebe mais aporte. Então, você faz esse trabalho mais avançado melhor, você recebe mais aporte para conseguir fazer isso. Então, tem, por exemplo, como hipótese de que um serenão, o professor Valdo fala que tem muitos serenões que demoram para se transformar em consex livre, justamente para ficar aqui e ampliar e continuar fazendo o processo interassistencial. Eu tenho como hipótese que esse paradoxo de quanto mais se produz em favor dos outros, mais benefício recebe do cosmos, é justamente a razão de manter essa condição. Que apenas depois que você dominou toda essa condição, você consegue, de certa forma, equilibrar depois a balança, né? Porque enquanto você tem coisa para aprender, a partir do momento que você ajuda, você sabe mais. Você ajuda, então você nunca consegue, a não ser que você domine tudo, você nunca consegue fechar essa conta, né? Você não consegue deixar essa conta igual, né? Você não consegue zerar. Você não consegue zerar essa conta. Então, só você zera essa conta quando? Depois que você dominou tudo, aí você começa, de fato, a zerar isso, né? Agora obrigada, viu? Okay. De nada. Agora uma questão de Goiânia, estado de Goiás. Ao professor Leonardo, Parafatologia, página 28, quarta linha. Poderia esclarecer a desvalorização dos insights recebidos dos amparadores extrafísicos? Essa desvalorização dos insights recebidos dos amparadores extrafísicos é uma coisa muito comum que você vê, principalmente nas pessoas que estão entrando mais na Conscienciologia, e fazendo até um paralelo, as pessoas que também não valorizaram a questão da sinalética energética pessoal. Porque muitas vezes a pessoa teve determinada ideia, ela até percebeu um aspecto positivo, mas ela acabou não valorizando aquilo. E não valorizando, às vezes, porque percebeu que era de um amparador e acabou não pensando tanto seriamente em relação àquilo. E depois, ou então porque teve um insight, percebeu a ideia, mas não achou que aquilo fosse um insight, não achou que aquilo fosse uma coisa que precisasse ter sido levado a sério. Então é muito comum isso, as pessoas comentarem isso na CCI, de eu tive uma ideia justamente para resolver esse problema, só que eu não dei valor e quando chegou na hora a coisa acabou acontecendo e eu não estava tão preparado assim. Se eu tivesse dado mais valor, eu poderia ter me saído melhor. Então, um exemplo que eu tenho disso é que eu estava fazendo um curso ACP2, estava vivendo um momento um pouco difícil assim, em termos de escolha de vida. Eu estava querendo vir para Foz do Iguaçu e não sabia qual era a melhor forma de fazer isso. E logo depois, eu fui fazer a pergunta para o EPICOM, e a Consex me sugeriu que eu me reaproximasse de alguns amigos meus mais antigos, e que eu estava até certo ponto um pouco afastado e tal, por causa estava trabalhando muito na Conscienciologia e tal, tinha até me afastado por questões até de afinidade, e a Consex me sugeriu que eu voltasse para dar um pouco mais de suporte para essas pessoas. E eu parei, pensei bastante nisso, mas eu acabei não valorizando, acabei deixando aquilo para depois. Então, digamos que o curso tinha sido em abril, e eu não tinha nenhuma perspectiva de vir para Foz do Iguaçu, e eu acabei deixando aquilo para depois. Quando chegou em julho, eu soube da minha aprovação para um vestibular que eu fiz para cá, para o curso de medicina que abriu aqui, e eu fui aprovado no meio do ano. E eu tive que fazer uma mudança rápida, né? E acabei não podendo, de fato, ter aquela aproximação que a Consex me sugeriu. Então, de certa forma, a minha saída lá ficou uma lacuna nesse sentido. Então, se eu tivesse parado para pensar, se eu tivesse parado de pensar tanto nos meus problemas, na minha vontade de me mudar para Foz do Iguaçu, na minha vontade de mudar de carreira profissional, e tivesse levado mais a sério isso, talvez eu tivesse me saído melhor, tivesse feito uma assistência mais assertiva, mais pontual. Então, faltou autocrítica naquele momento para perceber por que ela estava me dando aquele aporte, né? Tanto que, se a gente parar para pensar, é uma pergunta que hoje em dia ela tem muita lógica, mas naquele momento eu não consegui ver tanto sentido. Eu estava querendo vir para Foz do Iguaçu, pergunto sobre as formas de dar para vir para cá, e a resposta que eu recebo foi justamente de valorizar mais determinadas amizades, de voltar para fazer determinadas assistências, né? Então, isso foi uma desvalorização de insight recebido dos amparadores extrafísicos.
Efeitologia, página 29, final da terceira linha. Poderia aprofundar o efeito da improdutividade subsidiando a manutenção do planeta hospital? A gente tratou isso aqui, que é justamente o fato quando as pessoas se mantêm em estado improdutivo, né, elas não fazem tanta assistência, a gente não amplia o conhecimento, a gente não amplia a questão da TARES, do esclarecimento, que é o pré-requisito para a gente sair do planeta escola para transformarmos o planeta em planeta hospital, para transformarmos ele em planeta escola. Okay. Agora uma questão de Heidelberg, na Alemanha. Ao verbetógrafo, tecnologia, página 29, primeira e segunda linhas. Poderia explicar e como aplicar a técnica do alto esforço, a técnica das 50 vezes mais, a técnica do detalhismo e a técnica da exaustividade? Essa foi condensada, né? Eu acho que, por exemplo, aqui você já deu um exemplo de uma técnica da exaustividade, né? Que você já fez uma pergunta com 4 técnicas para serem aplicadas. Então, essas técnicas do alto esforço, técnica das 50 vezes mais, detalhismo e exaustividade, são técnicas que trabalham com aspectos mentais, né, atributos mentais, atributos do discernimento, mas são principalmente técnicas volicionogênicas. Aqui na Conscienciologia a gente trata que a vontade, né, a volição, é o maior poder que a consciência tem. Então, a partir do momento que você sempre coloca metas avançadas e que vão exigir de você esforço e continuismo, você trabalha com o desenvolvimento da volição. Então, a técnica do alto esforço é você sempre se perguntar sempre se perguntar, por exemplo, qual o nível de esforço que você está sendo exigido, que você está aplicando nas tarefas do seu dia a dia. Porque o ideal é que a gente, por mais que não chegue, por exemplo, sempre no 100% de esforço, porque isso ia impedir o continuismo, mas que a gente sempre tenha algum nível, com alto nível de esforço e dedicação a tudo que a gente esteja fazendo. Um nível que seja autossuficiente para sempre estar nos exigindo alguma coisa, mas não tão alto que aquilo não consiga ser mantido ao longo do tempo. A técnica das 50 vezes mais, ela é aplicada a partir do momento que você coloca um determinado objetivo, uma determinada meta, ou uma determinada metodologia, você multiplica ela por 50. Então, por exemplo, você vai escrever um verbete, por exemplo, no meu caso, um verbete aqui que ele teve 6 páginas, por exemplo, não é a técnica das 50 vezes mais, ele teria que ter 60 páginas. Então, eu falaria 60 páginas. 60 não, 300 páginas. Eu faria um verbete de 300 páginas, que escreveria 300 páginas, e a partir da escrita das 300 páginas, eu ia picotando, ia tirando, ia ficando só com o essencial para dar nas 6 páginas. Então, seria a técnica das 50 vezes mais. Então, você vai fazer, por exemplo, uma pessoa que quer dominar o estado vibracional, em vez de ela fazer um estado vibracional só, ela vai fazer 50 estados vibracionais todos os dias. Então, essa técnica pode ser aplicada para vários aspectos. Então, a técnica dos 50 dicionários, ela também tem relação com a técnica das 50 vezes mais. Você vai procurar, por exemplo, uma definição num dicionário. Então, em vez de procurar uma definição só, você vai procurar a definição em 50 dicionários diferentes. A técnica do detalhismo e da exaustividade são técnicas que eles acabam ajudando muito na questão da compreensão do funcionamento do cosmos, do funcionamento da evolução. A técnica do detalhismo é você procurar entrar e analisar os mínimos detalhes daquilo que você vai fazer. A técnica da exaustividade é você tentar ser exaustivo em todas as suas pesquisas, em todos os seus trabalhos. Então, você vai, por exemplo, escrever um verbete, você, em vez de simplesmente sentar e escrever um verbete de maneira linear, sem ler tanta coisa, você vai pegar o tema do verbete e vai tentar esgotar aquele tema. Vai procurar diferentes fontes bibliográficas, vai procurar definições de dicionário, vai fazer pesquisa na holoteca, vai fazer pesquisa no holociclo. A partir do momento que você vai exaurindo esse tema, você está aplicando a técnica da exaustividade. A minha sugestão para você desenvolver isso, a exaustividade, o detalhismo e a 50 vezes mais técnica do alto esforço, é você escolher uma atividade que você mantenha aquela regularidade, que seja uma atividade existencial, produtiva, e que você aplique essas técnicas de maneira prática, né? Acho que a verbetografia é uma ótima técnica para se fazer isso, é uma ótima ferramenta, uma ótima prática para você ir aplicando isso. Ok, agora a questão
de Madrid, na Espanha. Ao verbetógrafo, Fatologia, página 28, oitava linha. Poderia comentar sobre a sua visão da subestimação da importância da verbetografia, levando-se em conta a ideia de transmitir algo que funcionou para nós e poderia auxiliar outras pessoas? O que levaria um estudioso da Conscienciologia a essa subestimação? Eu acho que essa subestimação, muitas vezes, ela pode ocorrer por vários sentidos, né? Às vezes, pela questão de terem outras demandas, então, dentro das múltiplas frentes que uma pessoa tem aqui, tem muita coisa para fazer aqui na Conscienciologia, então, dentro dessas múltiplas demandas, a pessoa acaba considerando que o verbete ele não tem tanta prioridade assim dentro de outras frentes, e às vezes por não perceber o impacto que isso tem, tanto na pensenidade do verbetógrafo, quanto nas consciex, quanto nos assistidos. Então, quanto nos assistidos, quando eu falo me referindo a assistidos, é nos teletertulianos, né? A verbetografia ela é uma técnica que, se a gente parar para ver, ela é totalmente lógica, né? A chapa de um verbete ela é totalmente lógica. Com o passar do tempo, com o passar da escrita, uma pessoa que vai se habituando, né? Vai escrevendo mais 20, 30, 40, 50, já tem autores que já escreveram mais de 80 verbetes. Com o passar do tempo, você vai qualificando a sua pensenidade de uma tal maneira que aquilo tem impactos absurdos na forma de pensar, na forma de analisar. Fazendo até um contexto com a última pergunta, você foi tratado sobre a técnica da exaustividade, técnica do detalhismo. Acho que o próprio verbete ele é um exemplo claro da exaustividade e do detalhismo. Se a gente parar para ver, existem em verbete mais de 50 sessões, 40 sessões que podem ser tratadas com as mais diferentes abordagens. Então, essa subestimação, muitas vezes, ela surge justamente da não valorização e, às vezes, da não compreensão da amplitude do impacto da escrita de um verbete, da apresentação do verbete, da assistência que aquilo vai ter, né? Ok. Paradoxologia. Página 29, final da segunda linha. Poderia discorrer sobre o paradoxo de o foco excessivo em si mesmo impedir a manifestação das autopotencialidades? A gente tratou sobre esse aspecto mais cedo também, que justamente que a gente quis tratar, que quis chamar a atenção aqui, foi para a pessoa não se preocupar tanto às vezes com aspectos que são de aparência dela, um aspecto pontual, às vezes muito focada naquilo que vai ter impacto nela e focar mais naquilo que vai ter impacto nas outras pessoas. Porque a partir do momento que ela começa a valorizar aquilo que de fato vai resolver, vai funcionar e vai assistir as outras pessoas, ela vai ter ferramentas e ela vai ter indicadores do que ela precisa mexer com ela. Então, é totalmente diferente uma pessoa que tem como prioridade ela mesma, a partir do momento que ela vai fazer uma análise, ela vai partir dela para as outras pessoas, né? Vai partir dela para o cosmos. Em contraparte, uma pessoa que ela tem o foco no cosmos, ela tem o foco nos assistidos, ela vai fazer justamente o caminho contrário. Ela vai partir dos assistidos e dos assistidos ela vai pensar o que ela pode melhorar, o que ela pode mudar para resolver aquela questão e fazer aquela interassistência. Então, quando o foco está muito excessivo em você mesmo, você não consegue, você tem dificuldade em perceber de fato qual é a demanda dos assistidos. Maniologia, página 30, final da segunda linha. Poderia falar sobre a mania da dúvida e a relação com o tema do verbete? A mania da dúvida, ela está justamente relacionada a uma patologia, né, que nós tratamos, que é digamos que seja uma patologia da volição, né, uma patologia da vontade. Porque a pessoa que tem dúvida, o que é a dúvida? A dúvida é a ausência de definição, é a ausência de determinação, é a ausência de deliberação a respeito de determinada realidade. Então, quando a pessoa ela tem como mania, ela tem como costume não se decidir, está sempre em dúvida, está sempre em questão, então ela não tem decisão, ela não determina nada. E essa decisão e essa determinação, elas são pré-requisitos para a produtividade. Toda a produção, seja intelectual, seja administrativa, seja um prédio, ela passou
previamente por uma deliberação, por uma definição e por uma determinação. E se a gente parar para pensar nessa sequência, né, de deliberação, decisão e determinação, não tem tanto espaço para você ficar mais ou menos em dúvida, porque senão você não toma uma iniciativa e nada é feito, né? Então, a pessoa acaba se mantendo nessa condição de improdutividade. Na página 31, ali em centrifugação, queria que você comentasse um pouquinho ali. Você fala o seguinte, ó, por meio da ampliação da produtividade, os problemas da consim passam a ter peso cada vez menor perante as vicissitudes dos assistidos. Na tua experiência, Léo, como é que você vê isso assim? Se você tem um foco maior, né, nos problemas dos assistidos, isso pode eventualmente querer dizer assim, vamos dizer assim, alguns passos evolutivos que você já andou e que, portanto, você se importa mais com os problemas dos outros, mas isso às vezes pode ser também uma fuga dos próprios problemas. Como que você vê essa fronteira entre focar mais nos outros enquanto algo que realmente é um passo evolutivo a mais, ou focar nos outros enquanto fuga? Eu vejo que o que vai diferenciar o focar nos outros enquanto fuga e o focar nos outros enquanto, de fato, compreensão interassistencial é justamente a reverberação que aquele foco externo tem em você, em termos justamente de produção, de resolutividade, em termos de prática. Porque você pode focar numa outra pessoa e pode focar em determinados problemas das outras pessoas, mas você leva aquilo para o seu micro-universo e você se qualifica, e você se mexe, e você produz justamente para resolver aquela questão. Ou você pode pensar em relação ao foco das outras pessoas, mas aquilo de fato é uma fuga em relação a você. E quando é fuga, pelo menos na minha experiência, não há de fato uma interassistência prática, né? Porque se a gente parar para pensar que a interassistência ela parte do exemplarismo, a interassistência ela parte justamente da autoridade moral que a pessoa tem em relação àquilo, que ela não precisa necessariamente falar, que ela só precisa, que ela pode, que as assistências mais sérias, muitas vezes, mais profundas e que têm um impacto mais forte, elas são totalmente silenciosas. Eu vejo que esse foco em si mesmo, esse foco no problema das outras pessoas, ele acaba sendo prático, né, e sendo, de fato, mostra um gabarito maior de vivência da pessoa, justamente nisso, né, quando ela consegue, de fato, resolver, assistir e se mexer em relação àquilo. Porque se uma pessoa está num determinado contexto, ela vê que existem algumas dificuldades, e ela foca em resolver aquelas dificuldades, em geral ela vai precisar fazer algum tipo de movimento de autoenfrentamento. Ela vai precisar, por exemplo, aqui na CCCI, se a gente vê as dificuldades que todos nós temos e que nós vamos começar a enfrentar agora de maneira mais séria com a dessoma do professor Valdo, se a pessoa está de fato interessada em contribuir, em assistir, em compartilhar, né, em ajudar o processo grupal, ela necessariamente vai precisar passar por algum nível de autoenfrentamento. Ela vai precisar passar por algum nível de reciclagem. Ok. Uma última pergunta. Em mitologia, no finalzinho da quarta linha, ali de cima para baixo, o mito de o bem-estar ser indispensável para o início da produção. Às vezes, quando a pessoa está muito envolvida num processo produtivo, né, na implantação de um novo serviço, na implantação de uma nova instituição, enfim, às vezes a pressão é tão grande para que se produza e para que se estruture os serviços que não existe espaço para o bem-estar e acaba se relegando o bem-estar, né, para segundo plano. Como que você vê assim os aspectos práticos de você sempre no meio da produtividade incluir o bem-estar ali no meio também? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, eu acho que ficou claro, sim. Eu vejo o seguinte: o bem-estar em geral ele vem de uma satisfação, pelo menos assim, pelo que eu percebi, que eu acabei pesquisando, comigo, por exemplo, o bem-estar ele vem sempre, não sempre, né, mas tem grande parte do bem-estar mais perene, mais evolutivo, quando aquela ação, com aquela atividade que você tem, ela tem alguma relação mais íntima com os seus valores evolutivos. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está trabalhando
na implantação de uma instituição conscienciocêntrica ou algum frente de trabalho, o bem-estar dela, ela vai estar de alguma forma ligada ao valor evolutivo que aquilo traz, seja o esclarecimento, seja um valor como a intelectualidade. E só que muitas vezes ela não tem, principalmente para pessoas jejuna, ela não está habituada a fazer aquele tipo de atividade, não está habituada àquele trabalho. Então, é natural que exista algum tipo de desconforto pelo início, né, até pelo próprio desassédio que muitas vezes precisa ser feito, mas que, com o passar do tempo, aquilo acaba se mostrando e sendo traduzido em satisfação íntima. Eu não acho que assim, o prazer seja o indicador mais sério daquilo que você precisa fazer, mas a gente precisa levar em consideração e saber entender o papel tanto da satisfação quanto do bem-estar. Eu não acho que nenhum tipo de atividade ela consiga se manter ao longo do tempo se não tiver satisfação íntima. Se só tiver desprazer, se só tiver desconforto, acho que é um indicador bastante sério que talvez não seja muito por ali. Mas esperar a satisfação, mas esperar o bem-estar previamente ao trabalho, previamente ao exercício daquela atividade, eu acho que também acaba levando a pessoa a um erro, né? Okay, obrigado. Lá? Leonardo, parabéns pelo verbete. Obrigado, Alexandre. Voltando aqui à questão da centrifugação, tu estavas a falar da questão da reverberação ou da repercussão que as questões dos assistidos podem ter em nós e isso servir de uma forma, utilizando uma série de ferramentas que tu foste falando, para a reciclagem íntima, intraconsciencial. Esse movimento de fora para dentro não necessariamente pode acontecer quando nós estamos numa tarefa assistencial, porque nós podemos já ter um conjunto de técnicas, de ferramentas que aprendemos e desenvolvemos para assistir os outros, mas não vamos além disso e podemos ficar presos nesse conjunto, dessa palete de ferramentas e não utilizamos aquelas situações que são críticas para autorreflexão e autotransformação interna. Tu podes comentar acerca disso? Sim, eu acho que o processo assistencial, de certa forma, ele é a ponta do processo, né? O momento que você está diretamente com o assistido, ele acaba sendo, assim, não vou dizer assim, necessariamente o final, mas ela dentro da cadeia, né, do processo, ela não é o início, né? Então existem uma série de atividades, uma série de tarefas que você tem, uma série de posturas com você mesmo, muitas vezes, que não é o momento que você está com os assistidos, mas que no final eles vão reverberar naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai falar, a própria auto-organização dentro de casa, às vezes as escolhas profissionais, o momento que você resolve ler, o momento que você resolve estudar, o momento que você resolve pesquisar, uma viagem que você faz, uma amizade, tudo isso acaba sendo reverberando, né, dentro do processo interassistencial. Eu acho que é muito por aí que você está falando mesmo. Nós podemos ver isto de várias vertentes, não é? Podemos ver na vertente em que aquela assistência que nós estamos a fazer ainda é limitada e nós podemos refletir e utilizar essa reflexão no sentido de nos autoqualificarmos para fazermos uma melhor assistência, mas não necessariamente nos transformarmos internamente, portanto, utilizando e estudando mais ferramentas. Eu refiro isso, por exemplo, na questão dos terapeutas, ou dos psicoterapeutas, ou consciencioterapeutas, que podem fazer um excelente trabalho assistencial e estarem simplesmente parados em termos do processo de autotransformação e evolutivo e reciclagem pessoal. Podes desenvolver, continuar a desenvolver. Eu vejo por causa da chuva. Eu vejo assim,
O processo assistencial, quando a gente vai ajudar as outras pessoas, a gente está sempre tendo que a gente vai sempre melhorando, né? Tem sempre um determinado limite daquilo que a gente é capaz de fazer, né? Daquilo que a gente é capaz de responder. E se existe uma profissional ou alguma pessoa que ela consegue fazer de fato, ela consegue responder aquilo, consegue responder o processo, algumas demandas que ela consegue, que chegam até ela. Mas, na minha opinião, em geral, existem determinadas coisas, determinados pontos que esse profissional ele não é capaz de responder e também não faz nada para conseguir diminuir esse gargalo entre aquilo que ele faz e aquilo que ele poderia estar fazendo. Se, por exemplo, um terapeuta ou qualquer tipo de profissional da área da saúde passa grande parte da carreira dele e ele não se desenvolve com aquilo, passa alguns anos atendendo as pessoas, aquilo não traz nenhum tipo de desenvolvimento pessoal para ele, em geral, eu acho que falta autocrítica para entender as próprias limitações daquilo que ele está fazendo na prática dele. Obrigado. Bem, vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar pelo verbete. Obrigado. E se você pudesse fazer um paralelo, aqui na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, a esquiva do desafio da conquista da desperdicidade em 3 anos, se você puder falar um pouco e fazer um paralelo, no final aqui da efeitologia, o efeito patológico da fuga às responsabilidades sobre a ficha evolutiva pessoal. A desperdicidade, ela não é uma condição para ser usufruída pelo prazer do indivíduo, né? Ela é uma condição que ela é conquistada justamente por meio da interassistencialidade. Justamente para você conseguir assistir, quando você conseguir ter contato com consciências, a dispersidade ela é caracterizada pelo fato de você conseguir ter contato com consciências que estão numa condição pior, sem ser contaminado com isso. Isso significa que você tem mais capacidade e mais estofo interassistencial. Então, a conquista da dispersidade em 3 anos, ela acaba sendo uma meta prioritária para a pessoa que está interessada em aumentar, né, o percentual homeostático da ficha evolutiva dela. Porque todo mundo que está evoluindo já cometeu erros no passado, e esses erros eles precisam ser acertados, né? Os malefícios feitos às outras consciências, feitos a determinados grupos, eles precisam ser, de certa forma, compensados por uma via interassistencial. Então, a partir do momento que a pessoa ela foge, por exemplo, da meta da desperdicidade, em 3 anos, ela foge das responsabilidades, o efeito patológico disso é que a própria ficha evolutiva pessoal dela, ela acaba não crescendo, né? não sendo limpa, justamente porque ela é incapaz, por não ser desperta, ela acaba tendo mais dificuldade em acessar aquelas consciências mais pesadas, né? Então, às vezes, até por exemplo, na TENEPS, os próprios amparadores vão ter mais, não vão poder levar determinados tipos de consciências para serem assistidos pelo tenepsista. Perfeito, obrigado. Página 30 em Legislologia. Você pode explicar sobre a lei de Gerson, demonstrando o nível da corruptibilidade de cada consciência? Não sei se você sabe que você é estrangeira, mas a lei de Gerson é uma expressão, né, informal que a gente tem aqui no Brasil, que Gerson é um jogador de futebol e ele fez um comercial que ele falava assim, no comercial de cigarro, se não me engano, que ele falava assim, faça como eu, que gosta de levar vantagem em tudo. Então, então ficou mais ou menos, a lei de Gerson ficou isso, da pessoa que ela quer levar vantagem em tudo. Então, em todos os negócios, todas as relações sociais, todos os acordos, ela quer sempre sair ganhando, ela quer sempre tirar vantagem daquilo. Só que ficou com uma caracterização de algo ilícito, algo que não está certo. Não
pouco imoral. Entende? Então ela ganha, ela está se dando bem, mas está em prejuízo a outra pessoa. A forma como a expressão ficou. Ela tá tirando vantagem de outra pessoa. Ela não está simplesmente saindo com um saldo positivo. Ela está, de certa forma, passando a perna em outra pessoa. Então, a lei de Gerson, o quanto uma pessoa, nas relações com as outras, ela quer passar a perna, ou que ela quer tirar vantagem daquela outra pessoa, daquele acordo, ou então daquele negócio, mostra muitas vezes o nível da corrupção de cada consciência, né? Então, numa relação social, uma pessoa que está sempre pensando o que eu posso ganhar com fulano, o que eu posso ganhar com Beltrano, ela é justamente o processo antiprodutivo, né, em termos de interassistencialidade. Porque o pensamento talvez mais homeostático interassistencialmente é o que eu posso oferecer para fulano. O que eu posso oferecer para as pessoas, o que eu posso doar, o que eu posso contribuir. Então, a lei de Gerson é justamente o contrário, o que eu posso tirar e não o que eu posso oferecer. Então, isso mostra o nível de corruptibilidade, né? Então, aqui no Brasil, a gente trata essa lei de Gerson como sendo quase que o mega trafar do brasileiro, né? que é o jeitinho, que é a forma de você fazer as coisas por baixo dos panos, de você fazer as formas de maneira ilegal para sair ganhando no final das contas. Okay. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa tertúlia. Leonardo, você está de parabéns para verbetógrafo estreante, mas já é um veterano estreante, né? Já está com bastante experiência e facilidade aí da comunicação e domínio do conteúdo. Parabéns. Nós esperamos aí as centenas de outros verbetes, acho que agora abriu a porteira e aí começar a passar a boiada inteira, né? Com certeza. Eu queria agradecer então aqui ao verbetógrafo, professor Leonardo Neves, queria agradecer também a equipe da Enciclosapiens, nós tivemos aqui a professora Fabiana, a professora Kiko está aí também, né? Vai fazer a divulgação. No suporte técnico, agradecer ao professor Robson e à professora Eliana. Agradecer aos tertulianos que aqui estiveram presentes, aos teletertulianos também que participaram, e agradecer, obviamente, aos amparadores. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presenças, 12 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. A Dalva com o Congresso dos Intermissivistas, da CAEC e a Sinvexis, a Keiko com o programa Verbetografia da Enciclosapiens e Eliana com o curso Leitura Lúcida do CAEC. Boa tarde a todos. Pessoal, o 3º Congresso dos Intermissivistas vai acontecer agora, 10 a 12 de julho. Esse congresso será a grande oportunidade de união do grupo evolutivo e reafirmação do compromisso com a Max Proex grupal de todos nós perante o novo momento da CCCI. Assim, a Sinvex e o CAEC decidiram reduzir em 50% o valor da inscrição para que todos possam participar. O novo valor é de R$ 160. Você poderá parcelar até em 4 vezes. Não fique fora desse momento. Venham participar. Mais informações sobre formas de pagamento, como parcelar, entre em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida principalmente os teletertulianos interessados em escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia a se inscrever e fazer o programa Verbetografia, na modalidade EAD, Ensino à Distância. Este curso possibilita entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Então, vai facilitar o entendimento do confort do verbete, participar da mega gestão grupal da Conscienciologia,
promover auto e heterodesassédio mental somático e ampliar a sua capacidade interassistencial. Eu vou ler aqui a frase enfática do professor Valdo, do verbete da enciclopediologia. Sem a cosmovisão da enciclopediologia, é impraticável a consciência humana mais lúcida alcançar as condições razoáveis da erudição cosmoética e da polimatia evolutiva na Terra. Então, essa turma começa no dia 6 de agosto e vai até 29 de outubro de 2015. Haverá aulas gravadas, né, no ambiente Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias, e também aulas online, quintas-feiras à noite, para tirar as dúvidas e também acompanhar a sua produção verbetográfica semanal. Então, aguardamos vocês. A inscrição é feita na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Aguardamos vocês. Obrigada. Você sabe como selecionar e ler livros de maneira lúcida, com tecnicidade? Escolher livros de história, política, filosofia, na psicologia, como ler dicionários, enciclopédias, com técnica para isso, tirando o maior proveito dessa leitura. Então, o CAEC tem um curso na modalidade EAD e presencial chamado Leitura Lúcida. Esse curso foi uma encomenda do professor Valdo, né, que a gente prontamente atendeu. E já estamos indo para a segunda turma, que inicia no dia 2 de agosto. São 24 aulas com 20 professores especialistas na modalidade de aula TED e uma entrevista inédita com o professor Valdo Vieira sobre a questão da leitura. Então, se você se interessado de qualquer parte do Brasil ou do mundo, né, sendo que o curso é em português, entre em contato com o CAEC e saiba mais sobre este curso pelo telefone 45, o nosso código de área, 35 25 26 52. E para amanhã teremos o verbete Zooconvivialidade Sadia, da especialidade de conviviologia, da verbetógrafa veterana Lilian Zolé. Boa tarde a todos.